Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Me Ajuda Lisander, e o assunto de hoje é sistemas operacionais. Mais precisamente, nós vamos falar de processos, condições de corridas e semáforos, tá bom? Vamos começar conceituando, a questão do processo. O que é processo? Tudo que é executado num computador, tirando o hardware, claro, é software, é um programa, inclusive um sistema operacional. Sim, ele também é um programa, um software, E um programa ele é separado e organizado em processos. E um processo pode ser entendido como uma porção de um programa que pode estar ou não executando em um processador. A CPU ela fica alternando entre os processos de forma muito rápida e coordenada por um escalonador, que é a pessoa, a parte do sistema que, através de um critério definido, ele alterna os programas que são executados no processador, dando a impressão de que as coisas estão acontecendo de forma simultânea. Por mais que você tenha um computador com 6, 7, 8 núcleos de processamento, isso apenas permite que mais processos possam realmente ser executados de forma simultânea. Mas para cada núcleo desse, essa questão da alternância continua válida, uma vez que a quantidade de núcleos nunca será suficiente para o número de processos em execução em um dado momento no computador. Vamos fazer aqui uma ilustração, tá? Vou mostrar para vocês aqui o gerenciador de tarefas, do Windows, por exemplo. Então tá aqui o gerenciador de processo. Na aba Detalhes, você vai reparar que nós temos aqui, vários programas e processos sendo executados. Se você parar para reparar, cada um deles está associado a um PID, ou seja, uma ID de processo, tá? E você também vai reparar que determinados programas, como esse aqui, Avast UI.exe, tem mais de um processo, tá? Esse Core também, esse aqui também, essa DLL Host aqui também, tá? Então, ou seja, a relação entre programa executável e processo não é de 1 para 1, tá bom, galera? Então fica claro isso, o processo ele pode ser uma porção do programa e não o programa todo, tá bom? Então, vamos ilustrar essa questão do processo, tá? Como um pai que decide fazer um bolo de aniversário para o seu filho. Ele vai ter o filho dele, vai fazer aniversário, e aí entram em ação vários processos do programa fazer um bolo. O que é isso? O primeiro processo é executado, que é a separação dos ingredientes, onde ele vai separar todos os ingredientes que ele vai precisar para fazer o bolo, E aí o processo seguinte, quando o processo de separação dos ingredientes termina, entra um processo que seria misturar os ingredientes. E aí é um outro processo que vai rodando, e aí depois ele passa para o processo que seria bater a massa, tá? E aí vamos supor que nesse momento em que ele vai passar da mistura para bater a massa, acontece algo. O filho dele aparece chorando porque foi picado por uma abelha. Ou seja, é um processo mais urgente do que fazer o bolo. Socorrer o filho é um processo de alta prioridade, E aí o que ele faz? Ele para, olha o que ele está fazendo. Bom, parei aqui, depois de misturar o bolo, vou ter que bater. Paro por aqui, vou lá e começo a executar os processos de um outro programa, tá? Que seria o programa Socorrer o Filho. E aí, depois que ele executar todos os processos, de socorrer o filho, que é pegar a caixinha de socorros, ver qual é a situação, tirar o ferrão, limpar, etc e tal, fazer o curativo, fazer a criança parar de chorar. E aí, depois de todo esse processo que executou, e aí ele terminou com o processo de alta prioridade, ele volta para o processo anterior que estava lá pronto para ser executado, mas que naquele momento, porque o processador estava dando atenção a outro processo, aquele processo ficou paradinho lá, tá? E aí ele volta para o bolo e dá continuidade no processo de fazer o bolo, tá? Então nós vimos aí
nessa pequena ilustração do bolo da criança que foi picada pela abelha, nós vimos que o processo ele pode ter um estado, né? Um estado que ele pode ser executando, como era o caso do pai fazendo o bolo e depois do processo de socorrer o menino, como pronto para ser executado, que seria o quê? Que seria aquele processo de bater o bolo que ficou parado, estava num estado pronto. Por exemplo, se nós tivéssemos dois processadores, digamos o pai e a mãe, não seria necessário parar o processo de fazer o bolo para tocar o processo de socorrer a criança, por exemplo, né? Cada um poderia executar um sem o menor problema. Agora vamos supor o seguinte, tá lá o processador vai começar a fazer o bolo, e aí nesse momento o processador está separando os ingredientes e ele se depara com a seguinte situação: opa, não tem ovo. Tá? Então, na hora de separar os ingredientes, antes mesmo de misturar, né, ele começou a executar o processo de separação dos ingredientes, e aí ele lida com a situação: opa, não tem o ovo, como é que eu vou fazer o bolo sem o ovo? Tá? Levando em conta que essa receita leva ovo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aí, o que o pai faz? Opa, não tenho. Então, esse processo de separar os ingredientes e, consequentemente, o restante dos processos que fazem parte da cadeia de fazer um bolo vão ficar em suspenso, vão ficar bloqueados. Por que eles vão ficar bloqueados? Porque eu não consigo passar da fase de separação dos ingredientes enquanto o ovo não chegar, né? Então, de acordo com essa ilustração, nós chegamos nesse pequeno diagrama de estados de processo. O que é? Nós temos o primeiro processo, que seria o em execução, tá? Que representa aquilo que está realmente sendo processado no processador naquele devido momento, tá? E aí ele pode ser migrado para dois outros estados, né? Esse é o movimento número 1 aqui, que significa a passagem para o estado bloqueado, como foi o caso lá da falta do ovo, né? Digamos que um determinado programa que está em execução no processador, agora falando de forma computacional, né? Um programa está executando no processador e aí de repente ele precisa fazer uma operação de gravação de arquivo ou de impressão ou alguma coisa, algum recurso que ele vai utilizar, que são recursos compartilhados com outros processos, e de repente ele esbarra que aquele recurso está sendo usado por outro processo e não pode ser usado por esse processo. Então, o que ele faz? Ele bloqueia aquele processo vai para um estado de bloqueado e o processador fica liberado para executar outros processos. Como eu disse, existem vários processos executando num computador que necessitam da atenção do processador e ele não pode ficar esperando o ovo chegar, né? Ele não pode ficar esperando aquele recurso, né, ser liberado, né, para que aquele processo possa continuar. Então ele coloca o processo num estado de bloqueado, tá? Essa segunda passagem aqui ela é um pouco mais sutil. Por quê? Porque existem alguns algoritmos que determinam o escalonador de passar um processo que está executando e ele virar e falar assim: opa, parceiro, você já executou por muito tempo, perdão, e agora está na hora de eu dar atenção para outro processo. Porque em um computador multitarefa, né, várias coisas são executadas e várias coisas precisam da atenção do processador ao mesmo tempo. Lógico que esse ao mesmo tempo não é ao mesmo tempo, a não ser que você tenha muitos núcleos de processamento, e ainda assim, como eu disse antes, não será o suficiente dado o número de processos que estão sendo executados pelo próprio sistema operacional, tá? Então, o que acontece? O processador está executando e aí chegou uma hora que o escalonador fala assim: processo, você já executou bastante, sai, e eu vou dar a vez para um outro processo. Como foi o caso, o quê? Da hora que o cara estava
ia bater o bolo, e aí chegou um processo urgente, que era o filho machucado lá com o picado da abelha. Ele falou, opa, tem um processo que precisa dar atenção aqui, então você vai para o estado pronto, ou seja, é um processo que pode vir a ser executado por esse processador ou por outro processador, não tem pendências, porém no momento o processador precisa processar algo mais urgente, tá? Então ele é passado para um estado de pronto, tá? E aí uma vez que o escalonador ele pode selecionar esse processo porque já processou o outro que era mais urgente, esse cara pode fazer esse movimento 3, que seria a passagem do estado pronto para o executando. É quando o escalonador vai lá e diz, agora você, de novo, vem ser executado. Tá? É esse processo que volta do estado pronto para a execução. Esse processo bloqueado aqui, ó, passando para o estado pronto, né, você vai entender ele um pouquinho mais para frente quando falarmos de semáforos, né? E aí você vai entender que o processo ele fica bloqueado aguardando o recurso que ele precisava ser liberado, como é o caso do ovo lá que faltou. Tá? Então, ou seja, a partir do momento que aquele recurso foi liberado, tá? Esse cara ele é passado do estado de bloqueado para pronto. Repara que não tem uma passagem do bloqueado para execução, tá? Não existe esse movimento do bloqueado para execução, tá? Esse movimento é feito do bloqueado para o pronto. E aí ele fica esperando o escalonador escalonar ele, botar ele para execução, tá? E aí sim ele ser liberado para ser executado. Só que tem um detalhe, né? Digamos que o processo que estava aguardando, tá? Ele é colocado no estado pronto, está aguardando o escalonador, mas nada impede que um terceiro processo, antes dele, acesse o recurso que ele estava esperando, tá? Então não existe uma passagem do estado pronto também para o bloqueado, tá? O estado pronto sempre vai ser passado para execução. Então, nesse caso hipotético, que um determinado processo estava executando, precisou de um recurso qualquer, seja ele espaço para gravação, recurso de memória, e por causa da falta desse recurso foi colocado no estado bloqueado, e aí esse recurso foi liberado, ele foi colocado no estado pronto, mas ele está aguardando o escalonador colocar ele. Se nesse meio tempo um outro cara vai lá e usa aquele recurso, bloqueia aquele recurso que ele está precisando, tá? Na hora que ele for escalonado e for colocado em execução, mais uma vez será verificada a disponibilidade daquele processo que ele estava esperando. E aí, se já tiver ocupado de novo, ele volta para o estado bloqueado, tá? Por isso que não tem uma passagem nem do pronto para o bloqueado e nem do bloqueado para execução, tá? O escalonador sempre vai pegar alguém que está executando e botar no estado pronto, ou pegar alguém que está pronto e botar no estado de execução, tá ok? Tá? E aí nós passamos agora, né, depois do estado do processo, para um sistema que é chamado de condições de corrida. O que é isso? Tá? Como você viu a situação do programa que está compartilhando recursos, né? Um armazenamento comum, por exemplo, onde eles podem ler e podem gravar, né? E existe esse sistema de condições de corrida. O que é isso? É uma situação onde vários processos, no caso, né, da ilustração aqui, estão concorrendo para usar um determinado recurso. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é um spool de impressão, tá? Onde vários arquivos, vários processos, né, programas que mandaram imprimir um determinado arquivo, né, numa determinada impressora. Tá? Então nós temos aqui o exemplo que seria um spool de impressão. Tá? Nesse exemplo que nós vamos pegar, né, cada processo aqui que nós vamos listar, ele está querendo imprimir um arquivo, né, e aí ele lança esse arquivo numa lista especial, igual a essa daqui. Tá? Então nós temos um diretório de spooler, por exemplo, tá? E nesse processo nós temos os arquivos que estão esperando, né? Tem um tamanho do spooler, nós temos o arquivo, né,
que estão esperando para serem impressos e duas variáveis de controle, tá? Por exemplo, a variável out, que diz para quem vai fazer a impressão qual é o primeiro que vai sair dessa fila, né? E a variável in, que é o que seria a próxima entrada livre para ser colocado, tá? Então vamos imaginar que a situação do momento é essa. Nós temos as posições de 0 a 3 que já foram usadas, são arquivos que já foram impressos, as posições de 4 a 6 que possuem arquivos que vão ser impressos, tá? E a posição 7 seria a posição livre daqui em diante, de 7 em diante, tá? Então, vamos supor que, supostamente, dois processos, o processo que nós vamos chamar de processo A e o processo B, decidem que vão imprimir naquele momento, tá? Então, primeiramente, o processo A está executando, e aí ele vai lá, ele consulta, né, a posição do spooler que está disponível, pega essa posição, coloca numa variável interna dele, variável dele lá, lê a variável 7 e coloca, bom, vou guardar aqui esse valor, porque é o valor que eu vou usar para armazenar, tá? E aí, digamos que esse programa, ele pega essa posição, armazena numa variável e logo em seguida ele já pega o arquivo e coloca lá. Só que nesse momento, entre a instrução dele pegar o valor da variável de controle, né, que é o 7, e colocar numa variável interna, o escalonador vira e fala assim, processo A você já executou muito tempo, agora é a vez do processo B executar. E aí o que o processo B vai fazer? Ele vai fazer um movimento similar, ele vai pegar a variável de controle, que ainda é 7, né, e vai colocar o seu arquivo na posição 7. O arquivo que o processo B quer imprimir está na posição 7. E aí entrou lá na posição do spooler, o spooler tem outras coisas para fazer antes, né? Outros arquivos para imprimir, e aí de repente o processo B acabou e volta a execução para o processo A. Tá? Mas o processo A, o que ele faz? O processo A ele não vai ler o valor de novo, tá? Porque ele já leu no passo anterior. Ele volta para o momento que ele estava, e aí ele vai pegar a posição que ele viu, vai pegar o arquivo que ele quer imprimir, que seria esse prova, e vai colocar por cima do arquivo que tinha sido colocado antes, né? Então, isso é uma inconsistência que acaba tendo no programa. No final das contas, as variáveis de controle estão corretas, né? Continua, passou para 8, porque na hora de incrementar o processo A tinha a posição 7, então ele colocou o valor 8 lá. Então, ou seja, no final das contas, está tudo certo e só o arquivo que foi mandado pelo processo B que simplesmente desapareceu, tá? Essas são uma situação, né, de exemplo do que chamamos de condição de corrida, ou seja, dois processos concorrendo por um espaço, no spooler no caso, para que o spooler possa enviar para a impressora, tá bom? Então, para resolver esse problema de condição de corrida, nós usamos o conceito de exclusão mútua, né, através do uso de seções críticas. Mas o que é esse negócio de seção crítica? Todo e qualquer trecho de programa que utiliza um recurso compartilhado, ele precisa analisar naquele código, né, quais são os trechos que são regiões críticas, ou seja, quais os trechos em que pode acontecer as condições de corrida, e definir conjuntos de ações que devem ser tratadas pelo processador de forma atômica, ou seja, ou tudo é executado ou nada é executado. Como era o caso lá, na hora que o cara pegasse a variável de controle, né, valor 7, tinha que ser definido uma região crítica, né, uma operação atômica que pegar a variável e mandar para o spooler fosse tratado como uma única tarefa, não podendo ser divisível, ou seja, uma operação atômica, tá? Vamos imaginar um exemplo que não tem muito a ver com o sistema operacional, né, mas dá uma dimensão do que seria uma região, uma seção crítica, né? Por exemplo, que seria o camarada sacar um dinheiro no caixa eletrônico, tá? Imaginamos que você tem dinheiro na conta, tá? E tem dinheiro no caixa eletrônico, que são duas condições para que você, né,
possa sacar dinheiro no caixa eletrônico, ter dinheiro na sua conta e ter dinheiro no caixa eletrônico, tá? E aí algumas operações são feitas para você fazer um saque, né? E duas dessas seriam o débito na sua conta e a saída física do dinheiro lá naquela saída do caixa, né? Essas duas operações, né, conceitualmente, elas precisam ser atômicas. Ou seja, não adianta o caixa eletrônico jogar o dinheiro para fora e o dinheiro não ser debitado na sua conta, por exemplo, porque falhou na hora de gravar, né, no banco de dados lá, debitar do seu saldo, falhou. Então o dinheiro foi cuspido lá, você pegou o dinheiro, mas o dinheiro não saiu da sua conta, né? Então não adianta. E não adianta o contrário, né? Ele debitar na sua conta e na hora de cuspir o dinheiro, deu um problema no mecanismo lá e esse dinheiro acabou não saindo, né? O mecanismo rodou e não trouxe o dinheiro para o cara. Então, ou seja, são duas condições que elas precisam acontecer para que o saque seja considerado um saque efetuado com um sucesso, tá? Então existe uma seção crítica aí entre gravar no banco de dados e receber um retorno, digamos assim, do maquinário de que o dinheiro foi colocado para fora. Toda essa cadeia de ações tem que ser tratadas de forma atômica. Ou seja, você começa com uma operação que você pode desfazer, que seria a do banco de dados. Uma vez que gravou, passa para a questão do dinheiro, e aí o dinheiro vai ser jogado para fora. Uma vez que o dinheiro jogou para fora, você confirma aquela gravação, ela vai ser feita. Do contrário, você faz um rollback, que seria desfazer aquela operação que foi feita no débito da conta, tá? Mas voltando aqui para o sistema operacional, né? Vamos ver. Naquele caso do spooler, né? É preciso garantir que quando o A pegar o número da posição do spooler, ele não possa ser parado, né, pelo escalonador, colocando o B para pegar o mesmo número, né? Nesse caso, pegar o número da posição livre e colocar no arquivo spooler é tratado como uma forma atômica. Vamos examinar essa figura aqui, por exemplo. Nós temos aqui a linha do tempo, né, onde o processo A e o processo B estão executando, e digamos num tempo T1, o processo A decide fazer aquela gravação, né, do arquivo no spooler. E aí digamos que ele leve até um tempo T3 para conseguir concluir essa tarefa, tá? Mas no tempo T2, o processo B simplesmente tentou fazer a mesma coisa, né? No meio dessa operação, digamos que aqui nesse trecho de T1 a T2, ele teria pegado a variável, né? E aí aqui, que seria onde houve a quebra, né, ele esbarra com o processo sendo usado como uma região crítica, e aí o processo B é bloqueado, tá? E aí o processo A termina a sua execução, e lá no T3, quando ele encerra, o processo B é avisado, o escalonador pega o B, coloca lá, e ele executa a sua seção crítica de T3 até T4, tá? Então, esse processo, né, onde apenas um entra na sua seção crítica, é chamado de exclusão mútua, e existem alguns métodos de se obter essa exclusão mútua. Quais seriam? O primeiro, desabilitar as interrupções. O que seria? O sistema operacional desabilitaria as interrupções, né, do processador, né, e isso faria com que o escalonador não tirasse o processo, né, tipo, entrando na região crítica, o sistema vai lá e vai desabilitar as interrupções. Então, durante a sessão crítica, o processador não iria mexer, o escalonador não iria mexer aquele processo. E aí terminou, ele habilitaria de novo as interrupções, podendo ser escalonado, né? Essa é a primeira coisa. Tem um problema muito sério nessa abordagem. Ela só funciona para quem tem um processador só. Sistemas multiprocessados, com 2 núcleos, 3, 4, 5, quantos núcleos forem, não funciona, porque o processo A pode estar num processador, e o processo B está em outro processador, em outro núcleo. Então, desabilitar as interrupções do núcleo A, por exemplo, não resolveria,
tá? E isso tem um problema também, que digamos que se num determinado momento, durante a sessão crítica, o programa crashear, ele quebrar, né? Simplesmente ninguém vai habilitar as interrupções, né? E aquele programa iria ser executado exclusivamente até o final do programa, tá? Uma segunda abordagem seriam as instruções TLS, onde o barramento de memória é bloqueado até que as operações fossem feitas. Então, nesse caso, em vez de desabilitar as interrupções, seria o barramento de memória que seria desabilitado. E aí realmente não teria como tirar aquele processo do processador, né? Mas você imagina, por causa de um sistema com 8 processadores, 8 núcleos, por causa de um você vai parar todos eles até aquele um terminar para todos os outros, ou seja, isso geraria uma lentidão muito grande e às vezes com processos que não estão concorrendo com aquele processo e aquele recurso, por exemplo, né? E tem a opção de semáforos, né, que ele bloqueia o processo que tentou usar o recurso compartilhado. Tá na cara que esse é um dos mais ideais, né? Mas antes de nós falarmos sobre semáforos, nós vamos conceituar um problema que é o problema denominado o problema do consumidor versus o produtor versus o consumidor. Esse problema é muito fácil de se entender. Vamos imaginar que nós temos um buffer, um local, seja uma lista, uma pilha, o que quer que seja, tá? E ele é um buffer de N posições, vamos deixar bem genérico o negócio, tá? E sobre esse buffer atuam dois processos, um processo produtor que fica inserindo itens nesse buffer, tá? E um processo consumidor, que é um processo que consome, resgata itens desse buffer e depois de resgatado ele retira do buffer. Então, ou seja, uma condição especial para que o produtor possa inserir itens no buffer é o buffer não estar cheio. Porque digamos que o buffer tem N posições. Se eu já produzi N itens, eu não posso produzir mais nenhum enquanto um não for consumido. Correto? Porque enquanto não tiver regiões vagas, eu não posso produzir mais nada. Então essa é a condição para o produtor poder funcionar. Da mesma forma, nós temos o consumidor, que para ele consumir é necessário que o produtor tenha produzido algo, né? Se o buffer estiver vazio, o consumidor não tem o que consumir. O que significa que se o produtor tentar produzir, por exemplo, algum item para colocar no buffer e o buffer estiver cheio, mesmo não tendo ninguém usando aquele recurso, é um recurso que está cheio. Então ele seria bloqueado até que houvesse recurso disponível, tá? Como se fosse memória cheia, tá? Já o consumidor, se a memória está vazia, ele vai ser bloqueado, porque ele precisa que o produtor produza algo para que ele possa consumir. Então, se ele tentar consumir e estiver vazio, ele é bloqueado até que no buffer tenha algo para ele consumir, certo? Concluído esse entendimento entre o problema do produtor e do consumidor, né? Você percebeu que existem ali alguns semáforos, né? Você vai entender agora a questão do semáforo. Nós passamos para a questão do semáforo. O que é o semáforo? O semáforo nada mais é do que uma variável de memória, que pode ser booleana, pode ser inteiro, por exemplo, né? E associado a esse semáforo, a essa variável, nós temos uma lista, por exemplo, uma lista encadeada, tá? De processos que estão bloqueados por causa desse semáforo. Por exemplo, no caso anterior do produtor e do consumidor, nós teríamos dois semáforos, né? Um que determinaria se está cheio e um que determinaria se está vazio. Teria um terceiro, mas nós vamos falar mais para frente, tá? Mas enfim, nós teríamos um semáforo que determina, e junto com ele uma lista, né, que determina quais os processos que foram bloqueados por causa daquele semáforo, e nós temos o outro semáforo com os processos que seriam bloqueados por aquele semáforo, ou seja, um semáforo relacionado à lista cheia, e o fulano não pode mais colocar, e um outro relacionado a vazio, tá? Então nós vamos seguir nesse contexto. Junto do semáforo e da lista são definidas
duas operações. Quais são essas operações? A operação P e a operação V. A operação P, o que ela faz? Ela verifica o valor do semáforo. E se o valor do semáforo for maior do que zero, esse valor é diminuído, ele é decrementado. Se o processo executou a operação P e encontrou o valor zero, esse processo que executou a operação P vai ser bloqueado e colocado na fila de espera, tá, daquele semáforo, porque ele executou uma operação P sobre aquele semáforo e não foi possível passar. Então ele vai para fila de processos, tá? Então vamos lá, já a operação V, o que a operação V faz? Ela também olha para o semáforo, tá? Só que aí ela olha para o semáforo e olha, o valor dele é zero. Se o valor dele for zero, ela vai incrementar, ela vai somar 1 no valor do semáforo, tá? Como o semáforo está em zero, significa que alguém pode ter sido bloqueado, né? Então a operação também olha para a fila de processo que está aguardando e escolhe um deles e coloca no estado de pronto. Se não tem ninguém na fila, só o semáforo que é incrementado. Então, ou seja, uma operação, ela verifica o semáforo no intuito de saber se está liberado ou não, tá? E a outra operação, ela verifica o semáforo, digamos, pós-uso, né? Para poder incrementar ele e verificar se algum processo naquele tempo foi bloqueado enquanto estava sendo usado aquele semáforo. Beleza? Vamos lá, então vamos seguir para você poder entender que os semáforos, tem dois tipos de semáforos. Existem os semáforos binários, tá, que alternam entre 0 e 1, e normalmente são usados para garantir a exclusão mútua, ou seja, está sendo usado ou não está sendo usado, tá? É chamado de semáforo binário, tá? Já os semáforos de contagem são outros que permitem números maiores, né? E esses normalmente são, como o nome está dizendo, determinados para contar normalmente a quantidade, né, de itens. Por exemplo, como nós vimos lá, se tem um ou mais itens, né, que foi produzido, ou se tem um ou mais itens liberados, né, vazios para o produtor poder produzir, né? Então existem semáforos de utilização, né, que garantem a utilização exclusiva, e o semáforo de contagem, tá? Que é o semáforo que vai verificar essa quantidade de utilizações, tá? Então, seguindo aqui, nós temos aquele problema do produtor consumidor agora escrito em forma de programa, tá? E aqui nós teríamos, por exemplo, um procedimento consumidor e um procedimento produtor, tá? Teríamos aqui uma variável de item, né, que seria um inteiro, mesma coisa, e aqui nós temos o laço do programa. Por exemplo, enquanto for verdadeiro, ou seja, esse aqui é um laço que é infinito, ele vai ficar rodando infinitamente, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai operar um P sobre full. Quem é full? Full está aqui, ó. É um semáforo que conta o número de itens inseridos no buffer, inicializado com o valor 0. Então, ou seja, no começo dos dois programas, o valor do buffer é 0, não tem nenhum item inserido, tá? Então ele vai dar esse aqui é o consumidor, ele vai verificar, ele vai dar um P no full, né? Se o valor tá 0, significa que não tem item nenhum para ele consumir, então ele vai ser bloqueado, tá? Se ele passou por esse aqui, ele vai dar um P em mutex. O que é o mutex? É um semáforo usado para garantir o acesso exclusivo ao buffer, inicializado com 1. Como o produtor e o consumidor vão estar acessando o buffer, tá? E nesse acessar o buffer, um vai estar gravando itens e o outro vai estar apagando itens, eles precisam também ter acesso exclusivo ao buffer. Então existe esse semáforo que é binário, tá? Que garante a utilização, né, o acesso exclusivo ao buffer. Então, primeiro ele verifica, tem itens sendo produzidos? Tem. Aí ele passa. Posso obter o acesso exclusivo? Se ele não puder, ele vai ser bloqueado. Se ele puder, ele vai passar e vai utilizar o item e vai dar uma operação V no mutex e uma operação V no
empty, que é um outro semáforo que conta o número de entradas vazias no buffer, tá? E ele é inicializado com o tamanho do buffer. Lembra que eu falei que era um buffer de n posições? Então seria como se ele fosse inicializado com n. Então começou com n, ele vai ter todas as posições vazias, tá? E isso é válido para o produtor. No programa do produtor, ele vai também executar um laço infinito, aonde ele vai produzir o item e depois de produzido o item, ele vai verificar o empty. Ele vai dar um P no empty. Se tiver números no empty, o que ele vai fazer? Ele vai passar aqui e ele vai dar uma decrementada, ou seja, agora tem -1, tá? Porque eu vou colocar esse item na posição que eu peguei. Vou verificar o acesso exclusivo e vou inserir esse item no buffer, tá? Digamos que tanto esse remove item e esse insert item sejam procedimentos que são usados, né, dentro de uma região crítica, né, que vai fazer a manipulação, né? Vai remover o item do buffer ou vai colocar o item do buffer. E depois que ele executou, ele vai fazer um V no mutex e um V no full. O que ele vai fazer no V no mutex? Vai liberar o item, tá? E um V no full ele vai incrementar, né, o semáforo, que, por exemplo, antes estava 0 e agora está 1, tá? Então, digamos que o produtor encarou primeiro o empty com n e o full com 0. Ele vai vir, vai produzir, vai dar um P no empty, tem n, então depois que ele der um P no empty, vai ficar com n menos 1, vai dar um P no mutex, tá? Vai garantir o acesso exclusivo, vai conseguir, vai fazer a inserção no item, vai dar um V no mutex, o mutex que começou com 1, passou para 2, para 0, perdão, e agora vai voltar a ser 1, dizendo que está liberado para o próximo, e vai dar um V no full, e o full que estava 0, agora vai passar a ter 1, ou seja, a posição que estava aqui, que agora é n-1, passou para cá, gravada com 1. Para quando o consumidor entrar, der um P no full, o full não vai ser mais 0, vai ser 1, ele vai conseguir ou não o acesso exclusivo. Se ele conseguir, ele vai remover o item, vai liberar o acesso exclusivo e vai dar um incremento no empty, tá? Então, ou seja, esses são os dois processos, produtor e consumidor, tá? E as variáveis compartilhadas, que são os semáforos, 2 de contagem e 1 de acesso exclusivo, que é o binário, tá? Então agora nós vamos ver, né, um exemplo de problema envolvendo semáforos, tá? Um exemplo igual você vai encontrar talvez na prova, tá? Ou talvez num trabalho, tá? Como é que funciona? Vamos lá. Suponha que 3 processos A, B e C compartilhem uma fila e uma pilha, ambas inicialmente vazias, e que a fila possa armazenar N elementos e a pilha um número ilimitado de elementos. O processo A continuamente, ou seja, dentro de um loop while true, continuamente adiciona um novo elemento no final da fila, se ela não estiver cheia, tá? Então repara que eu estou botando em vermelhinho alguns itens que você precisa, né, se atentar. Se ela não está cheia, o processo A continuamente adiciona um novo elemento no final da fila. Já o processo B, continuamente, ou seja, também continuamente, tá? Ele move, se a fila possui pelo menos 2 elementos, aqui já é outra condição, os 2 elementos do início da fila para a pilha, sendo que o elemento do início da fila estará após os 2 elementos terem sido movidos no topo da pilha. Isso aqui, para quem sabe o que é uma pilha, fica fácil de entender, tá bom? Finalmente, o processo C remove o elemento do topo da pilha se a pilha não está vazia. E aí ele pergunta, como 2 semáforos binários e 3 semáforos de contagem podem ser usados para garantir o correto funcionamento dos processos A, B e C? Então, nota que nós temos 2 recursos, tá? Uma fila e uma pilha, que são disputados por 3 processos, o A, o B e o C. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou deixar o resuminho aqui, né, da questão, e nós vamos ver a solução. A primeira coisa que nós temos que verificar, e obviamente você vai transcrever isso na sua resposta, né, é que nós temos 2 semáforos binários, que ele falou. Como 2 semáforos binários,
tá? E 3 semáforos de contagem podem ser usados para garantir o correto funcionamento dos processos A, B e C. Os semáforos binários, como eu falei para você há alguns slides atrás, eles são utilizados para definir o acesso exclusivo, tá, aos itens. Então nós temos um semáforo chamado acesso F, o nome é irrelevante, tá? Eu quis dar esse nome, acesso F, que é o semáforo que garante o acesso exclusivo à fila. Tá? E o acesso P, que é o semáforo que garante o acesso exclusivo à pilha. Esses são os 2 semáforos binários, tá? E aí eu tenho 3 semáforos de contagem, que é o que ele falou, tá? Um é o vazia F. O que o vazia F faz? O vazia F, ele verifica, né, quantos elementos na fila tem vazios. Então, o vazia F, no começo, ele é inicializado com N, né? Já que a fila, né, pode armazenar N elementos, né? Como está aqui. Então, o vazia F, no começo, ele é inicializado com N, porque todas as posições da fila estão vazias. O cheia F é um semáforo de contagem, que, obviamente, começa com 0, e ele vai contando quantos itens estão preenchidos na fila, né? Ou seria o cheia F. E ele começa com 0 e tem um máximo de N. Já o cheia P é o quê? Ele vai colocar quantos itens tem na pilha preenchidos. Eu não tenho um vazia P porque o camarada disse aqui, ó, que a pilha ela tem um número ilimitado de elementos. Repara aqui, ó, um número ilimitado de elementos. Então, se tem um número ilimitado de elementos, eu não preciso me preocupar com quantas posições vazias eu tenho na pilha, porque a pilha sempre vai ter posição vazia por ela ser ilimitada, tá beleza? Então, definidos isso, vamos ver o código que define cada um daqueles processos A, B e C. Então, olha aqui o processo A, gente. O processo A, ele tem aqui um void, né? O que seria esse void? Essa palavra void, só para vocês entenderem, em programação, normalmente ela indica ou a falta do parâmetro, né, no caso aqui, void, ou aqui que esse processo ele não retorna nada para quem chamou ele, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho aqui um while true, ou while 1, tá? True é 1 e false é 0, ou ligado é apagado, né? Então eu tenho um while true aqui, e o que ele vai fazer aqui? Aqui antes vem um código que vai gerar o elemento e vai salvar numa variável chamada de e, por exemplo, tá? E aí ele vai usar a operação P sobre o vazia F, tá aqui, ó, para garantir que pelo menos uma entrada esteja livre na fila. Ou seja, ele vai fazer um P no vazia F, que a princípio seria N, tá? Mas a hora que ele encontrar o vazia F como 0, ele é bloqueado porque simplesmente não tem mais posição, perdão, vazia na fila. Então, uma vez que ele passou dessa linha para essa, significa que ele passou pelo P, ou seja, ele não foi bloqueado pelo P. E aí ele vai usar o P sobre o acesso F, que é para garantir que ninguém mais está usando a fila. Ou seja, a fila está com o acesso F, está setado com o valor binário 1. Então, se ele passar daqui para cá, ele vai botar o valor 0 no acesso F e vai executar a seção crítica, que seria essa parte aqui, azulzinho. Inseriu, tá? E aí ele vai liberar primeiro o acesso exclusivo, que foi o que ele prendeu por último, e depois ele vai usar a operação V sobre a cheia, tá? Para registrar que um elemento foi inserido na fila, ou seja, aquela que estava 0 agora passa a ser 1, ou seja, esse que foi inserido na fila agora está cheio um elemento na fila, ou mais um elemento na fila, tá? Então, passando para o processo B, perdão, ele continuamente move se a fila possui pelo menos 2 elementos, tá? Então, ele move continuamente 2 elementos da pilha, sendo que o elemento do início da fila estará após os 2 elementos terem sido movidos no topo da pilha. Então, tem esse detalhe. Vamos para o processo B. Mesma coisa, ele está aqui, ó, num loop infinito, tá? Onde ele vai usar a operação P sobre a cheia F 2 vezes, tá? Na primeira ele decrementa, na segunda, quando ele vai decrementar, se só tiver 1, ele bloqueia aqui. Se tiver 2, ele passa por esse e passa por esse,
tá? E aí ele verifica o acesso exclusivo à fila. Acessou, ele vem para cá e remove o elemento primeiro 1 da fila e remove o elemento 2 da fila. Lembrando, né, uma fila é como uma fila mesmo que você conhece, é uma fila, tá? Então o primeiro elemento ele vai para E1 e o segundo para E2, tá? Aí ele libera o acesso exclusivo à fila. E aí vai pegar a operação V sobre a vazia F duas vezes para garantir que tem 2 espaços vazios para dizer que ele retirou 2 da fila, né? Então vamos lá, e ele garante o acesso exclusivo à pilha primeiro, tá? E aí ele vai inserir os 2 elementos na pilha, garantindo que o E1 fique no topo e o E2 no subtopo, na segunda posição. Então primeiro ele insere o E2 e depois ele insere o E1, porque uma pilha, como você sabe, né? Ela é igual uma pilha de pratos, você vai colocando sempre por cima. Então primeiro ele coloca o E2 e depois coloca o E1. Daí ele libera o acesso exclusivo à pilha através da operação P e usa a operação V de novo sobre o cheia P para poder indicar que mais 2 posições estão preenchidas na pilha, tá? E agora no processo C, que é o processo que continuamente ele vai ficar verificando se tem elementos na pilha para poder remover o que está no topo. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai garantir que existe pelo menos um elemento na pilha. Ele vai verificar se o cheia P é 0. Tá? Ele faz uma operação do cheia P. Se o cheia P não for 0, ele decrementa, porque ele vai tirar 1, né? E verifica o acesso exclusivo, tá? A pilha, garante que não tem ninguém usando a pilha, remove o elemento, digamos que isso aqui é a seção crítica, removeu do topo da pilha e libera o acesso exclusivo da pilha, tá? Aqui, obviamente, eu não preciso mexer, né, com o vazia, que seria incrementado depois aqui, porque como eu lembrei vocês, a pilha tem uma quantidade ilimitada. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro como é que funciona a questão dos semáforos, do bloqueio, do desbloqueio de processos que estão concorrendo para um recurso comum. Qualquer dúvida você pode colocar aqui embaixo nos comentários e eu terei o maior prazer de elucidar suas dúvidas. Então, galera, até um próximo vídeo com essa ou com alguma outra disciplina de computação. Aquele abraço.